Bom dia, turminha do quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje é segunda-feira, dia 24/8/2020. Nós vamos começar nossa aula abrindo nosso livro na página 126. Na unidade 4, nós vamos estudar adição e subtração com os números naturais. Para começar, nós vamos fazer a leitura das imagens de abertura. O que as crianças estão fazendo nessa cena? Observem no livro de vocês. As crianças estão escrevendo o gráfico que a professora está passando, não é isso? Que recurso da estatística aparece nesta cena? O recurso que aparece é um gráfico de barras, ok? Como estão diferenciados a quantidade de meninos e a quantidade de meninas nesse recurso? Nesse gráfico, a quantidade de meninos e meninas está sendo diferenciadas por barras coloridas. Por isso que o nome é gráfico de barras. Cada barra tem uma cor, cada cor representando uma informação. Uma cor para a quantidade de meninos, outra cor para a quantidade de meninas. Esse gráfico, ele mostra a quantidade de alunos das turmas de quarto ano de uma escola do bairro Florido. Nessa escola, existem 3 turmas de quarto ano A, quarto ano B e quarto ano C. E o gráfico mostra a quantidade de alunos de cada uma dessas turmas. Agora, vocês vão virar a página para iniciar. Vocês vão acompanhar a leitura comigo, ok? Vamos lá? Na interpretação de gráficos, muitas vezes precisamos efetuar operações. No gráfico apresentado na abertura, por exemplo, para saber quantos alunos tem cada turma ou quantos alunos uma turma tem a mais ou a menos do que a outra, precisamos da adição e da subtração. Ou seja, dependendo da situação que nós vamos analisar, nós vamos usar as operações, ou a adição, ou a subtração, ou a adição e a subtração juntas. Por exemplo, se a gente quiser analisar a quantidade de alunos dessas turmas, das 3 turmas juntas, aí nós vamos somar a quantidade dos alunos, nós vamos utilizar a adição. Se a gente quiser saber a quantidade de alunos que uma turma tem a mais ou a menos do que a outra, aí nós vamos subtrair as quantidades de alunos das turmas. Nós vamos subtrair, então nós vamos usar a subtração, ok? Essas operações serão retomadas nessa unidade e, como sempre, seu estudo será ampliado. Essas operações, elas vão ser retomadas. Retomadas por quê? Porque vocês já estudaram adição e subtração nas séries anteriores. Nós vamos ampliar os nossos conhecimentos sobre essas 2 operações. Nesta unidade, nós vamos conhecer os termos da adição e subtração, nós vamos aprofundar nossos conhecimentos com cálculo mental, com cálculos aproximados, ok? Analise as cenas dos gráficos de abertura dessa unidade. Nós vamos analisar para responder esses balões de fala. Vamos analisar os balões no primeiro balão. Quantos alunos tem cada turma representado no gráfico? Para responder a essa pergunta, nós vamos usar a adição. Nós vamos somar a quantidade de alunos das 3 turmas. Nós vamos juntar a quantidade de alunos das 3 turmas. Então, nós vamos utilizar a adição. No segundo balão, quantos alunos faltam no quarto ano A para que o número de alunos da turma seja 35? Aí, nós vamos usar as 2 operações. Nós vamos tanto somar como nós vamos subtrair. Por quê? Primeiro, nós vamos juntar a quantidade de meninos e meninas. E depois, a gente vai subtrair o resultado, ok? Lá no terceiro balão, qual é a diferença entre o número de alunos do quarto ano A e do quarto ano B? Para saber a diferença entre uma quantidade e outra, nós vamos usar a subtração. Nós vamos subtrair os números.
Com quantos alunos o quarto ano C ficará se entrarem mais 3 alunos? Nesse caso, nós vamos estar adicionando uma quantidade à outra. Então, aí será usado a adição. Quando a gente adiciona uma quantidade à outra, a gente soma, a gente aumenta aquela quantidade, não é isso? Então, as ideias de juntar, adicionar uma quantidade à outra, são ideias da adição. As ideias de subtrair, de saber quanto uma quantidade falta para atingir outra, são as ideias da subtração. A gente vai estudar bem detalhado, a gente vai retomar esse estudo bem detalhado nesta unidade. Para continuar os estudos, vocês vão ler, analisar e escrever no caderno de vocês os itens da conversa. Converse com os colegas sobre mais essas questões. Vocês vão fazer a leitura dessas questões dos itens A, B e C. Vão escrever no caderno de vocês, vão responder, fazer os cálculos. Lembra, com organização. Faça o cabeçalho, coloca a data, coloca a página do livro e responde com os cálculos, ok? Depois que vocês fizerem essa atividade no caderno, vocês vão para o livro, a página 129 e a página 130. Vocês vão responder no livro de vocês. Na página 129 e 130, a gente vai rever tudo da adição com os números naturais. Nessas duas páginas, nós só vamos usar a adição. Vocês vão fazer a atividade e fazer o retorno para que eu corrija no PV. Se vocês tiverem alguma dúvida em algum cálculo, vocês me chamem no PV, ok? Estou esperando, aguardando o retorno das atividades lá no meu PV, tá bom? Beijos, até a nossa próxima aula.